Olá, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje, o dia do grande sorteio do kit Jô Resende. Você que participou ao longo de toda a semana e não ganhou o prêmio da grade, hoje pode ganhar o kit. Para concorrer, você tem que se inscrever. Como que você faz isso? Vai à página do programa na internet e vota na enquete. Basta isso. Vejamsó.com.br. Votou na enquete, seu nome está na nossa base de dados para os sorteios, tá bom? O assunto hoje tem a ver com saúde, né? E por isso, a produção trouxe, depois de um bom tempo que ele não vem ao programa, Dr. Rogério Ruiz. Ele é médico, cardiologista, professor de bioética na Faculdade Metodista Livre. Paz e graça, Dr. Rogério Ruiz, seja muito bem-vindo. Como vai o senhor? Paz e graça, tudo bem? Boa noite. Viajando muito? O senhor está sempre por aí, né? Eu gosto quando vocês ligam, porque geralmente eu estou viajando, então pode ligar sempre, porque... Mas dessa vez deu certo, até choveu, né? Então, mas muito bom estar aqui de novo. A penúltima vez que a gente falou com o senhor estava em Londres. É verdade, é verdade. Mas agora estamos aqui, São Paulo, terra da garoa, e vamos lá. O senhor frequenta a igreja evangélica onde? Na Pompeia, Igreja Metodista Livre mesmo. Sabe o endereço lá? Avenida Pompeia, 837. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, o pastor Ronaldo Jorge Calil. Faz um tempinho que ele não vem, hein? Ele é pastor da Comunidade Cristã Plenitude e líder do Ministério Casais na Plenitude. Seja bem-vindo, pastor Ronaldo. Paz e graça. Amém. Paz e graça, pastor. Verdade, né? Faz um tempinho, mas estamos aqui de novo. Graças a Deus. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. O senhor é líder do Ministério de Casais, mas só o senhor fala, né? A esposa nunca vem. Pastor, olha... Para falar. Ela é tímida. É tímida, ela fala que ela fica constrangida na frente da câmera, então ela não quis vir. A diretora está dizendo que é o senhor que não deixa. É nada, eu quero que ela venha comigo, onde eu vou, eu quero que ela esteja comigo. Não, para falar, para ser debatedora. Não, deixa ela vir sim, é que ela é tímida mesmo, pastor. Mas quem sabe um dia eu vou morar... Tem a dizer. É nada, só tem coisa boa para dizer sobre mim, você vai ver. Tá você vai dar um bom testemunho. Tá. Onde fica a Comunidade Cristã Plenitude? Nossa amada igreja fica lá na Estrada das Lágrimas, 4.159, bem na divisa de São Paulo com São Caetano, perto do shopping Cerâmica que tem ali. Por que essa estrada tem esse nome, hein? Ah, eu não sei. Até hoje eu não sei. E ela começa aqui em São Paulo, passa por São Caetano, termina em São Bernardo, né? Chama Estrada das Lágrimas. Estrada das Lágrimas, eu não sei porquê. Ah, bom, no comecinho dela aqui no Sacomã tem a Igreja dos Endividados. Vai ver que é por isso. Não é? A Santa dos Endividados. Deve ser isso aí. Vamos ver a matéria que apresenta o tema que não tem nada a ver com dívida e a gente já volta com o debate. Ser mãe é um desejo natural da maioria das mulheres e, em alguns casos, um sonho a ser realizado. A gravidez pode acontecer quando menos se espera. Em alguns casos, porém, quanto mais o casal a deseja, parece mais difícil de acontecer. Pesquisas apontam que cerca de 20% dos casais têm ou terão dificuldade para engravidar. Como hoje em dia muitas mulheres adiam a maternidade e os tratamentos para infertilidade são cada vez mais acessíveis, os casais costumam procurar mais as clínicas de fertilização. Por isso, estamos aqui com o Dr. Raul para nos contar um pouco mais sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas. Doutor, quando você recebe um casal que está tentando um filho há muito tempo, mas sem sucesso, a primeira indicação é a fertilização in vitro? Existe algum outro método? Bom, obrigado pelo convite de poder participar, Jéssica. A gente faz uma avaliação genérica, geral, para ver se tem alguma causa envolvida. Dependendo dessas causas, a gente vai corrigir e, teoricamente, a paciente vai engravidar. Basicamente, nós temos 3 possibilidades para poder fazer com que essa paciente possa engravidar. Primeiro, a gente fala coito programado é quando a paciente deixa tudo em ordem e depois ela tem uma data correta, que seria o dia da ovulação, para ter relação. Esse é um tratamento mais simples, né? A segunda é quando a paciente tem um problema, por exemplo, de sêmen um pouquinho fraco, quer dizer, o marido tem um sêmen que seja um pouco fraco, aí a gente pega esse sêmen, manipula, deixa mais enriquecido e coloca dentro do útero no dia da ovulação. Chama-se inseminação. É um procedimento considerado de média complexidade. E a terceira e última é uma paciente que talvez tenha uma alteração na trompa ou o sêmen seja muito alterado.
a gente pode utilizar essa famosa técnica chamada fertilização in vitro, ou popularmente conhecido como bebê de proveta. A fertilização in vitro é um tratamento de alta tecnologia em reprodução humana. As etapas são a indução da ovulação, a captação dos óvulos e a coleta dos espermatozoides, a fertilização no laboratório e a transferência dos embriões. Paciente com menos de idade, até 35 anos de idade, a taxa de sucesso beira em torno de 45%, 50% de chance de sucesso, né? E vai depender também a qualidade do óvulo que essa paciente produz. Então, essas duas coisas vai nortear um pouquinho a taxa de sucesso, se vai ser mais fácil ou menos fácil. Alguns tratamentos, tem paciente que reclama que dá um pouquinho de onda de calor, ou um outro produto pode interferir um pouquinho na queda do cabelo, mas são coisas assim, relativamente controláveis, né? A fertilização in vitro é uma modalidade e a partir dela aparecem outras derivações. Tem fertilização por ICSI, tem a punção de epidídimo, tem a possibilidade de você utilizar o útero de uma outra pessoa, chamada cessão temporária de útero, ou popularmente conhecido como útero de aluguel. Você pode utilizar o óvulo de pacientes que, por exemplo, tem paciente que não tem ovário, então pode receber óvulo de outra pessoa a partir de um banco de óvulos. Quer dizer, existem N tipos de possibilidades a partir dessa técnica. Então, esse custo varia desde 5, 6, 7 e pode ir para 15, 16, 17, dependendo do subtipo do tratamento da fertilização in vitro. Essa deve ser uma escolha de ambos, que devem se preparar para não deixar o tratamento comandar todas as áreas da vida. As mulheres hoje estão saindo do mercado de trabalho, estão conseguindo controlar a gravidez, estão deixando a gravidez para depois dos 30 anos, 35 anos de idade. Isso é um problema que a gente sente todos os dias no consultório. Então, essas pacientes, a gente dá um recado assim, não deixa para depois dos 35. É claro que tem que investir na sua carreira profissional, fazer a pós-graduação, isso, aquilo, mas não deixar para muito depois. Isso é uma coisa que é uma preocupação mundial. Há uma tendência mundial de que as pessoas estão deixando a gravidez para mais tarde, e isso está fazendo com que ela chegue muito tarde e fique mais difícil de conseguir uma gravidez. Contudo, você acha que a fertilização in vitro é biblicamente lícita, visto que gera embriões que jamais serão desenvolvidos? Esse é o tema do programa Vejam Só de hoje. Pois é, e eu estava torcendo aqui para a Jéssica perguntar para o médico quantos embriões normalmente são feitos e o que acontece com os que não são implantados. Mas a gente vai discutir aqui esse assunto, na sua companhia, com o Dr. Rogério M. Ruiz. Ele é médico, ele é cardiologista, não é especializado em fertilização in vitro, mas é professor de bioética, que é justamente a disciplina da filosofia e da teologia, que discute justamente as questões éticas ligadas à biologia. Ele é membro e professor da Faculdade Metodista Livre, membro da Igreja Metodista Livre também. Doutor Rogério, qual é a sua opinião inicial sobre esse assunto? Bom, a fertilização in vitro, ela veio para... A ideia era sanar o problema da infertilidade, tá? O desdobramento dela é que gera essas questões éticas, né? E aí a ética, nesse caso, ela vai trazer mais perguntas do que respostas propriamente dita, né? Então, como uma modalidade de um tratamento médico, ela assusta. Mas eu queria lembrar uma coisa curiosa, e já para começar a pôr fogo na discussão, que final da década de 70, começo da década de 80, quando veio a ultrassonografia, nós já até conversamos disso aqui, quando veio a ultrassonografia, e a ultrassonografia permitiu que as gestantes soubessem com antecedência o sexo do bebê, foi um alarde. Inclusive, muitas igrejas, o mundo cristão, parte deles se posicionou contra a pessoa saber com antecedência se o bebê era menino ou menina. Hoje,
O tempo passou, todo mundo se acostumou com a ideia e hoje todo mundo já sabe, a partir do terceiro mês aí, se vem menininho, se vem menina, já prepara o quarto azul, prepara o quarto rosa e tal, né? Hoje ninguém estranha mais, mas o início da ultrassonografia no acompanhamento pré-natal também causou um certo alarde. Claro que hoje nós estamos falando de uma outra tecnologia, passou o tempo, nós estamos falando de uma tecnologia muito mais avançada, que é a fertilização in vitro e que vai despertar algumas questões éticas. Por exemplo, na chamada do programa, quando você falou assim, é natural que um casal queira gerar filhos. Perfeito. Nós estamos falando de geração. Agora eu vou puxar um pouquinho da Bíblia. A Bíblia começa em Gênesis. Gênesis significa origem. E como é que é a origem do ser humano? Como é que o livro do Gênesis, como é que o mundo cristão entende o seu próprio surgimento? A partir da ideia de origem. E aí vem lá, Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou. Então, o ser humano, a princípio, ele se impressionou com a origem, com o surgimento da vida a partir da geração. E aí me chamou a atenção a sua chamada. É natural que um casal queira gerar filhos. Só que o tempo passou, depois veio a ideia da procriação, depois veio o século XIX, a Revolução Industrial, e passou a reproduzir coisas. E hoje nós estamos falando de reproduzir a vida. Então, tudo isso gera uma questão ética, até que ponto a gente pode manipular isso? A chamada inicial do programa com a reportagem aí, mostrando algumas técnicas de fertilização in vitro, e hoje a gente já pode falar dos desdobramentos disso. Eu posso falar da fertilização in vitro homóloga, quando um casal tem o seu próprio material genético implantado na gestante, que é a mãe. Mas eu posso ter o material genético de terceiros nessa mãe. E aí eu já estou falando de fertilização heteróloga. E aí a bioética vai discutir os vínculos que vão se desenrolar a partir desse quadro todo. Então, para começar, Sim. por aí tá bom. Tá bom, depois eu pego o senhor de jeito, pode deixar. Pastor Ronaldo Jorge Calil, ele, além de ministro evangélico, ele lidera o Ministério de Casais, Ministério de Casais na Plenitude. Como é que o senhor vê essa questão, pastor Ronaldo? Um casal cristão pode fazer, do seu ponto de vista, né, a fertilização in vitro? Pois é, pastor. Na realidade, embora a gente ministre para família, para casais, né, e também acaba entrando um pouquinho nessa parte, acho que eu estou mais aqui também por uma questão de vivência, de testemunho. Eu vivi exatamente essa questão da fertilização in vitro, né? Eu e minha esposa, nós não tivemos filhos. Ela até chegou a engravidar, mas depois, com 2 meses de gestação, nós perdemos. E antes de até engravidar, nós não conseguimos ter filhos e a gente queria ter. E a gente foi procurar, passamos por alguns exames, por alguns médicos, e não foi constatado nenhum problema em mim nem nela. E aí nós partimos para a fertilização in vitro. E passamos em alguns consultórios, fomos até na Faculdade de Medicina do ABC, que é onde a gente mora. Passamos por psicólogos e nós resolvemos parar o processo quando nós entendemos que os embriões eram formados e depois seriam armazenados ou então descartados. Armazenados durante um tempo, depois seriam usados ou descartados. E por causa do princípio bíblico, onde Deus diz que, né, onde o salmista diz que o Deus já conhece ele desde antes, como embrião até, na King James traz a palavra embrião, nós entendemos isso, o descarte dos embriões, como se fosse um aborto. O senhor pode ler o texto, pastor? Sim, deixei aqui. Está em Salmo 139, no versículo 16. Aliás, vamos começar no 15, tá? Fica mais completo, diz assim: meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultalmente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, nós entendemos que Deus já conhecia o embrião como uma vida, através dessa passagem bíblica, e se fosse descartado, seria para nós como se fosse um aborto. Então, para nós, foi uma escolha pessoal nossa, como casal, nós decidimos então não continuar com esse tratamento. E aí a gente achou melhor
entrar na fila de adoção, para ter um filho, na qual ainda nós estamos nessa fila já há uns 3 anos, esperando, né, um menino, uma menina, porque nós entendemos que tem tanta criança precisando de um pai, tanta criança precisando de uma educação cristã, que cresce em uma família sem oficial de pai, sem oficial de mãe, e embora bem tratado no orfanato, a gente achou por bem, em vez de gastar todo esse dinheiro que nós íamos gastar no tratamento, alguém que foi rejeitado por uma família para poder dar o amor cristão para eles e criar como uma família. Afinal de contas, nós, como cristãos, fomos adotados, não é? Verdade. Pelo Senhor. Verdade. Legal. Eu não sabia dessa particularidade. Né? Então, pois é. Vamos lá. Você de casa vai também poder opinar. Vejam só.com.br, o nosso endereço na internet. Você vai votar na enquete. A pergunta é muito direta. Você é a favor da fertilização in vitro? Né? É a favor? As respostas são sim, é um recurso da ciência, ou não, já que tem embriões que vão ser descartados necessariamente, então isso é equivalente a aborto, né? Ou não sei. Votou na enquete, você está concorrendo ao sorteio que nós vamos fazer hoje da Jo Rezende e depois eu mostro para você. Mas não deixe de votar na enquete, que é para você participar dos sorteios aqui. Professor Dr. Rogério Ruiz. O senhor tem filhos? Não, não tenho filhos. O senhor faria o procedimento de fertilização in vitro? Não, não faria. Por quê? Eu penso a mesma coisa que o pastor. A fertilização in vitro, a gente precisa pensar primeiro o que é que ela está tratando. Nós estamos tratando uma doença do casal ou nós estamos tratando o desejo de ter filhos? São coisas diferentes. Tá? Uma coisa é você usar um procedimento para tratar uma doença. Seja uma doença de esterilidade, um problema genético de um ou de outro. Aí, tudo bem, legal. Agora, como o pastor colocou a experiência dele lá, não tem nenhuma doença, foram feitos os exames, está tudo normal. Não vê, então eu já não estou com doença, eu estou tratando do desejo de concepção. Eu estou tratando o desejo, talvez até uma obsessão em querer ter filhos, né? Aí já começa, eticamente, a gente já começa a ter problema. Então, a pergunta, se fosse colocada da seguinte forma: sou a favor ou contra a fertilização in vitro? É um recurso da ciência? Perfeito. Desde que para tratar uma doença. Se for para tratar uma doença, aí eu sou favorável sim. Agora, se for para tratar única e exclusivamente o desejo de concepção, aí eu particularmente não sou a favor. Entendo Salmo 127,6, os filhos como uma herança, como uma dádiva de Deus, né? E aí temos outros recursos que você pode ter filhos sem ter que passar por ter que tratar desejo de concepção, que é a história ela é perfeita, está cheio de criança precisando de uma família e está cheio de pais querendo ter família. Qual é a ideia? O que é que está por trás? Então, um trabalho psicológico e até espiritual precisa ser feito com o casal, para saber o que é, quando se recorre à fertilização in vitro, o que é que está se buscando tratar o quê? Então, acho que essa seria o cerne da questão. Com relação à questão dos embriões, né? É aborto ou não é aborto a gente descartar os Vou embriões? pedir para o senhor deixar isso para o próximo bloco. Tá bom. Eu não tenho tempo nesse para a gente esmiuçar. Tá bom. Não sai daí, próximo bloco a gente vai tratar se isso é aborto ou não. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência e um obrigado muito especial para Daniela Queiroz, que vai ganhar esse presente da produção do programa. A Daniela Queiroz é de Uberlândia, lá nas Minas Gerais, e foi ela que sugeriu o tema que estamos discutindo hoje. Ela usou o Facebook para fazer a sugestão. E você deve seguir o exemplo da Daniela, né? Usa o Facebook ou o Twitter, né? Facebook/Programa Vejam Só, ou @Programa Vejam Só, ou então no próprio site do programa, vejamsó.com.br, tem lá um lugar, sugestão de temas. Clica ali, sugira o seu tema. Ele foi pautado? Você ganha um presente igual a esse aqui, ó, um livro do pastor Alcindo Almeida,
uma fonte para a espiritualidade, da editora Abapress. Esse livro tem meditações muito profundas, não são meditações simples nem rasas, não, são bastante profundas a respeito da vida cristã. Uma bênção do reverendo Alcido Almeida, tá? Presente aí para Daniela Queiroz. Obrigado, viu, Daniela, de Uberlândia, lá nas Minas Gerais. E agora a gente vai ver um pouquinho daqueles que assistem ao Vejam Só, tá? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só é um quadro novo, né? Você vai bater suas fotos, os seus autorretratos e colocar no Facebook/programa Vejam Só. Esse daí, por exemplo, é o David Cliffer, ele mora em Rio Branco, no Acre. Calorão lá, né? Tá aí. A segunda foto é da Neiva de Lourdes Querino, ela mora em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tchê. Que maravilha, uma gaúcha. A terceira é a Prisciele e Wesley de Almeida, eles são de Itapira, em São Paulo. Olha como ela é bonita, mas o rapaz é feio. O que ela viu nele, né? Bom, pode ser irmãos, não sei, né? Sei lá. Mas tá aí, pessoal de Itapira, no interior de São Paulo. Fabiane Delgado, olha lá, a Fabiane Delgado, não, essa daí eu acho que é o Felipe, a Sara e a Joyce, né? De Estância Velha, no Rio Grande do Sul. A Fabiane Delgado eu acho que não está aí não, porque ela mora nos Emirados Árabes Unidos e... ela aí, essa aí, ó. A Fabiane Delgado de Rata, Emirados Árabes Unidos. A gente é internacional, olha só. E você, já fez o seu selfie? Pega aí o pessoal que assiste ao Vejam Só na sua companhia, bate o autorretrato e põe no Facebook/programa Vejam Só. No fim do semestre, nós vamos fazer um sorteio de todo mundo aqui que participou do quadro, tá bom? Vamos lá. Pastor Ronaldo Jorge Calil. O pastor é líder do Ministério Casais na Plenitude e tal. Se um casal procura o senhor com uma dificuldade que os irmãos tiveram, né, pessoalmente, tudo, o irmão não orienta, então, a fazer a fertilização? Não, pastor, eu não oriento em base do que eu tenho como entendimento bíblico, né? Que o salmista é bem claro dizendo que Deus já o conhecia antes, até que mesmo que ele fosse formado, e aqui fala de embrião, e o problema da fertilização é que o embrião é descartado. Se não fosse, na entrevista ele falou isso pra gente, ele falou que iam coletados 4, iam selecionados e depois um era implantado, o restante ia ser, ou nós teríamos que pagar uma taxa mensal, que era um absurdo para manter durante a vida inteira, então que ia ser inviável, né? E por isso eu acredito que não, né? Por causa dessa passagem, por causa do entendimento. Mas e aí, pastor, o senhor é conselheiro, né? Aí a mulher fala assim, não, mas eu quero passar pela experiência de ver uma criança dentro da minha barriga. Os homens não entendem isso, e acho que não entendem mesmo, né? Aliás, não tem nem como entender. Mas é uma necessidade que a mulher tem, eu posso adotar, mas eu quero ver a criança se desenvolver dentro de mim, ser parte de mim. O senhor já lidou com isso, não lidou? Já, pastor, mas infelizmente nem tudo o que a gente quer, Deus permite ou é do agrado de Deus por algum motivo. Nós não sabemos o porquê. Mas eu também queria ter a experiência de ser pai, de ver uma criança, né, com os meus traços, ou da minha esposa, de ver toda a gestão, de acompanhar, mas Deus não quis assim. Eu não culpo Deus, não tenho nenhum problema com o Senhor, tudo tranquilo, né? Entendo que é da vontade dele, e eu acredito que se eu sou servo dele, se eu amo esse Deus, eu tenho que respeitar a vontade do Deus, que é soberana a minha vontade. Então, nesse ponto, eu obedeço ao Senhor, né? E ponto final, né? E olha que a gente recebeu muitas profecias, onde a gente passava, eu e minha esposa, muita gente vinha até nós, onde a gente ministrava, para algum lugar do Brasil, até mesmo nas igrejas, aqui em São Paulo, as pessoas falavam, olha, Deus vai te dar um filho, Deus vai entrar com providência para vocês. Tivemos várias profecias, muitas. Então era para algo para a gente ter ficado frustrado com Deus, né, de não ter passado por essa experiência. Afinal de contas, embora você adote e você acabe pegando um amor tão grande como filho realmente, mas o teu sangue, né, eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa, né? Bom, doutor Rogério Ruiz, agora o senhor vai explicar para nós melhor, porque depois eu quero a opinião do pastor Ronaldo sobre isso. O senhor fez no bloco anterior uma consideração interessante.
Se é para atender um desejo do casal, não. Se é para tratar uma doença do casal, sim. O descarte dos embriões não vai se dar do mesmo jeito nos dois casos? Vai sim. Só complementando o que o pastor falou, algumas vezes, como cristãos, a gente entende que Deus não quer ou que Deus quer, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel. Na tradução atualizada do Almeida fica até engraçado, porque Deus cerrado a madre. Né? Deus fechou, acabou. Vamos lá no Gênesis, aí quando a esposa de Abraão, né, Sara, aí Deus fez com que, mesmo aos 90 e tantos anos de idade lá, na contagem bíblica da época lá, mesmo na idade avançada, quando Deus quis, quis, quando Deus não quis, não quis. E não quis por um tempo, depois quis, que foi o caso de Ana. Então, quando a gente conversa com pessoas do meio cristão que participam da fé cristã e que tem o cristianismo como base da sua cultura, talvez seja mais fácil mesmo a gente conversar com pessoas assim. Por isso que eu falei a importância da espiritualidade entrar no contexto do tratamento. Mas, quando a gente lida com pessoas que não têm este compromisso e estão atrás de um tratamento, eu tenho que considerar que isso é um tratamento desde que seja... como eu disse, para lidar com uma doença orgânica, então ela é uma alternativa hoje que existe. Tá? Ela é uma alternativa que existe. E os embriões? Muito bem. Quando você manipula o material genético, você o faz, mas não faz uma vez só. Você faz 4 ou 5 ou 6 experimentos. Você vai fertilizar, fertiliza todos eles. Vamos entender o que é fertilização. É a junção do material genético masculino com o material genético feminino, fez essa junção, muito bem, fertilizou. Agora eu tenho um prazo para isso. Vamos chamar o dia que eu fiz a fertilização do dia 0. Eu tenho até o dia 3 ou dia 4 para fazer um implante desse material. Muito bem. Até aí eu estou lidando com zigoto. O nome desse novo produto agora é zigoto. Eu estava trabalhando com óvulo, com espermatozoide, agora eu juntei e eu tenho um zigoto. Muito bem. Por volta do 14º dia, mais ou menos, aí eu já tenho um embrião. Tá? E daí aí mais para frente ele começa a ficar... Esse período de zigoto, até mais ou menos 14 dias, ele é o embrião que vai se tornar um feto a hora que ele já tiver com todo o material genético dividido. É na fase embrionária que nós estamos lidando. É embrião que eu estou congelando. O que eu não for usar, eu vou congelar no nitrogênio, mais ou menos aí uma temperatura de entre 30 e 60 graus negativos, então isso é feito em nitrogênio líquido, custa, tá? A última ideia de custo que eu tinha estava entre 600 a 1.200 reais para você manter esse material que é seu, que é a sua genética, tá? Congelado. E por que você decide? Mês? Não, por mês é uma mensalidade de R$100. Isso você paga para fazer o contrato e entregar esse material genético a quem vai quiser. Existem bancos hoje de criogenia que guardam esses embriões. Muito bem, e depois uma mensalidade de mais R$100 aí que vai pagando ad eterno. Mas por que chegou nesse ponto? Porque quando começou a fertilização in vitro, surgiu logo a primeira pergunta: o que fazer com o material não utilizado? E uma emissora de televisão, na ocasião, fez uma pesquisa que envolveu todos os cantos do país aqui, e fez a seguinte pergunta: é um processo caro, o processo em si é muito custoso, e você vai ficar com material sobrando. O que fazer com esse material sobrando? Destrói? Ou, por ser caro, eu vou doar para famílias que não têm a possibilidade de pagar? Mas como eu tive essa possibilidade, então agora eu quero que outras pessoas também tenham. Então, a opção que se dava na enquete era essa: vou destruir, né? Ou vou doar para pessoas que não podem ter esse recurso, mas para que elas possam ser beneficiadas. E as respostas foram das mais diversas. Da turma não, vamos descartar esse material. Pô, mas não é aborto? Isso não seria uma modalidade? A outra turma: não, mas eu não quero doar também para ninguém, porque depois corre o risco do meu filho, no desenrolar da história, acabar se apaixonando por alguém que ele não sabe que é até a irmã dele. Olha a confusão que isso vai dar. Então, daí surgiu a necessidade de uma política.
e o Conselho de Biossegurança entrou na história. E ficou mais ou menos, isso ainda está muito nebuloso, o Conselho Federal de Medicina entra na história, o Comitê de Biossegurança também, e hoje está mais ou menos assim o panorama. Durante 5 anos, o que não for utilizado pode ser, então, descartado desde que haja o consentimento dos doadores do material. Tá? Os que foram fertilizados, mas que não tem uma genética, não tem a possibilidade de ir para frente, com 3 anos pode então ser doado desde que tenha o consentimento. E armazenar acima dos 5 anos só se tiver também o consentimento do genitor. Então, vamos ver que está meio nebuloso a coisa. Agora, a questão é, descartar esse material é aborto ou não é aborto? Aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Quando é que começa a vida? Tudo depende. Do ponto de vista civil, alguém só se torna uma pessoa quando nasce. Isso do ponto de vista da legislação civil. Esse indivíduo ele só passa a ter uma pessoalidade a partir do seu nascimento. Certo. Aí ele vai ter um nome, vai ter uma certidão de nascimento, vai ter um RG, vai ter número, ele vai passar a existir. Vai pagar imposto. Exatamente. Agora, e a ciência? Define a vida quando? Pois é, não define. Quando é que começa a vida? Se eu entender que a vida começa na junção do material, então é aborto. Aborto, por definição da medicina, é a interrupção da gravidez até a 16ª semana. Se ocorrer depois da 16ª semana, aí eu já tenho um feto, aí eu tenho uma morte prematura. Aí já não é aborto. Aborto é a interrupção da gestação, espontânea ou não, desde que até a 16ª semana do desenvolvimento da gestação. Então, se eu entender que a vida começa na junção dos gametas, é aborto. Se eu entender que ela começa só quando esse material genético é implantado no útero, porque se ele não for implantado no útero, ele não vai se desenvolver. Então, se eu entender que a vida começa nesse ponto, aí o que eu fiz antes de implantar não é aborto. Se eu entender que a vida começa a partir das primeiras batidas do coração e tarará, aí o aborto passa a ser só daí para frente. Então vai depender, se é aborto ou não, do meu conceito de quando é que a vida começa. Agora, a Bíblia, e aí a cultura cristã novamente, ela me dá a entender que a vida já começou bem antes do nascimento. Citou o Salmo 139. Mas a gente pode citar a história dos gêmeos Esaú e Jacó, que parece que já tinha um certo perrengue entre os dois, já intraútero. Eu posso citar a história do encontro de 2 gestantes, Maria e Isabel, quando os seus produtos conceptuais, João Batista e Jesus Cristo, eles já se alvoroçam quando as 2 mães ainda gestantes. Então, a Bíblia, e somando o Salmo 139, a Bíblia já me dá a entender que parece que a vida já começou mesmo antes do nascimento. E o senhor, pastor, como é que vê isso? A vida começa quando? A vida começa realmente quando a junção, que nenhum pastor falou, né? Quando se forma ali a ovulação, né? O zigoto. O zigoto, né? E para mim, porque eu disse, a minha opinião tem que ser da Bíblia. Porque eu tenho que seguir aquilo que Deus fala. Mas tem tanto casal cristão que faz fertilização, eles são todos assassinos? Eu não vou julgar ninguém. Né? Porque eu sei que tem gente que está assistindo a gente que já passou por isso. Não sou eu que vou condenar ninguém aqui, mas o doutor falou algo bem interessante, né? Ele estava citando que você pode tratar de pessoas, você vai fazer um aconselhamento de pessoas que não são cristãs e pessoas que são cristãs. São 2 aspectos diferentes, questão de ponto de vista. Mas aí também você tem aquelas pessoas que são cristãs, mas que não aceitam a sua opinião, porque para eles a sua vontade é primordial, está acima da própria vontade de Deus. E então a interpretação bíblica deles talvez caia para que quando ainda não formou, né, quando está no embrião, não é uma vida. Talvez seja uma interpretação civil, né? Ou seja, logo depois do nascimento, e não por interpretação bíblica. Mas mesmo assim, eu não sou advogado, mas eu ouvi alguém falar, ou li em algum lugar, que a legislação promete o nascituro. O que é o nascituro? É o cara que não nasceu, ainda certo? não nasceu, mas está prestes a.
Porém, os seus direitos já são garantidos por lei. Então, ele torna-se uma pessoa do ponto de vista jurídico quando nasce, mas ele já tem direitos antes de nascer. Parece que até essa questão, né, do embrião, até em termos jurídicos, como o pastor falou, está tudo muito nebuloso, né? Porque também tem contradições, porque se a lei ela não permite o aborto, e então o doutor falou assim, que a lei veio também uma vida só depois do nascimento, então o aborto não seria vida possível? E ver como, então, por que ele não permite? Por que ele permite? É proibido. Por que é proibido? Por que é crime, né? Por que é crime? Então, se não vê como vida, aí você cai em contradição. A outra contradição é assim, poxa, esse aborto é crime e o embrião está formado, né? Não seria um aborto, então? Porque já é um passo para a vida. A própria lei eu acho que ela acaba até mesmo se contradizendo. Agora, tem uma questão que a gente precisa ponderar, que eu nunca tinha pensado nisso, que o Dr. Rogério mencionou. Você manipula os gametas e produz o zigoto, certo? Porém, só o embrião só pode ser considerado embrião se ele tiver chance de se desenvolver. E fora do útero, ele não tem a menor chance de se desenvolver. Existe um processo biológico chamado nidação. Nidação, vamos pensar numa gestação normal. Uma gestação normal, então vem lá pela trompa, vem lá o óvulo, aí vem os eles se encontram, muito bem. Enquanto houve esse encontro, é a junção do material genético. Eu estou com um zigoto. Esse zigoto precisa agora se implantar no útero. Por isso que existe uma doença que muitas mulheres que passaram pelo tratamento de infertilidade já ouviram falar, que é a tal da endometriose. O que é endometriose? O útero dela não consegue segurar, não consegue abraçar esse material genético, não consegue abraçar esse zigoto, e esse zigoto é fundamental que fique implantado no útero. Aí, a doença está exatamente na implantação. Não é um problema genético do pai ou da mãe, mas sim um problema no ambiente ideal para que essa gestação se desenvolva. Então, é fundamental que se trate dessa doença, que é a endometriose, que é uma doença do útero, para que possa haver esse fenômeno biológico chamado nidação, que é exatamente o implante, a partir do momento que esse material genético, ele encontra com o útero e aí surge uma camada de células que o envolve, é aí que começa a gestação. Mas por que é chamado embrião? A partir daí é que chama embrião. Então está errado quando fala que os embriões são congelados. Não é bem um embrião ainda, então, é um zigoto. Mas os cientistas têm que... Pois mas tem toda essa questão de conceituação, tudo isso... Mas não seria já o zigoto uma vida? Bom, aí é outra questão. É outra pergunta. Aí tudo bem. Se o zigoto for uma vida, aí eu vou... Por isso que eu falei, vai depender de quando é que você considera o surgimento da vida. É na junção do material genético, é a partir da nidação, é a partir da 16ª semana ou é no nascimento? Nós temos 4 possibilidades aí e há sérios defensores e pessoas muito honestas e sérias defendendo o início da vida em cada uma delas. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua verdade e essa pergunta não tem resposta. Eu vejo a resposta pela Bíblia, né? Eu vejo assim, claro. Para nós, cristãos, eu vejo a resposta pela Bíblia. É o que ela fala, que antes que fosse formado, Deus já nos conhecia. Aí eu vejo até a questão do zigoto, que está começando a ser formado, então para Deus é vida. Se para Deus é vida, para nós, né, é aborto. E aí a gente vai, então, depois a gente pode abordar algumas outras questões, né, que são muito caras, por exemplo, para a Igreja Católica, né, ligadas a essa conceituação. Por exemplo, as células reprodutoras masculinas, elas têm vida em si, né, e são descartadas à torta e à direita. A Igreja Católica diz que é pecado por causa da vida que elas têm. Né? Isso aí é onanismo, né? O pecado do onanismo. De Onan, né? Aquela passagem bíblica no qual ele joga o sempre pela terra. Exatamente. Então, bom, o Adão de São Paulo diz assim: o filho tem o direito de nascer de uma relação natural entre um homem e uma mulher. O filho não é mercadoria que você manda fazer em um laboratório para atender suas frustrações. Vejam que uma pessoa é formada por 45 cromossomos, 23 que vem do pai e 23 que vem da mãe. Não, 46 cromossomos. Notem que um embrião possui 46 cromossomos, ou seja,
não falta mais nada a acrescentar a este embrião. E se não falta nada a esse embrião, então esse embrião só pode ser uma pessoa, que necessita somente do útero materno para se desenvolver. Portanto, não devemos procurar métodos artificiais para gerar filhos, para não sermos assassinos. Doutor, uma perguntinha para o senhor, talvez não dê tempo de responder nesse bloco, né? Eu vou fazer a pergunta agora, o senhor responde no bloco seguinte. Numa gestação normal, às vezes o zigoto não prospera e perde o filho e nem fica sabendo, não é verdade? Exato. E, nesse caso, nós podemos dizer que, por meios naturais, uma pessoa que vai estar lá no céu, porque foi gestada, né? Ou foi gerada, não foi gestada, mas ela foi gerada, Deus eliminou antes que qualquer pessoa soubesse da sua existência, ou não é bem assim? Né? Quer dizer, se a gente considera todos os zigotos ou embriões congelados como pessoas, então aqueles embriões que o próprio organismo não aproveita também são pessoas que um dia estarão no céu? No próximo bloco a gente discute isso com os dois. A gente volta já no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje é dia do grande sorteio do kit Jô Rezende. Não vá deixar de participar. Vote na enquete que está lá no vejamsó.com.br e você pode ganhar tudo isso que você vai ver aí. Dá uma olhada. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o fio de cabelo. E eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Legal, obrigado, Jô. Muita gente me cobrou, porque eu tinha prometido aqui no programa. Eu tenho um blog agora, né? Blog, como é que é o meu blog? Eber Cocarelli, Cocarelli tem um L só, tá? ebercocarelli.blogspot.com.br. E eu tinha prometido que ia pôr no blog um comentário a respeito de uma palhaçada que aconteceu no Distrito Federal, e o Ministério Público interrompeu uma reunião de cristãos, né? Um seminário cristão, com o nome da Bíblia no título do seminário, né? Alegando que estavam sendo praticada lá cura de gays, né? E isso aconteceu agora no final de janeiro. Eu publiquei ontem esse artigo, está no meu blog, peço perdão pela demora absurda, virou até um mês, né? Mas infelizmente não consegui publicar antes, então lá vocês as explicações e meu ponto de vista de que a militância gay vai fazer o barulho que quiser, eles têm direito de fazer. Agora, quando instituições do governo, né, instituições públicas como o Ministério Público, vai a uma reunião protegida pela Constituição e dissolve essa reunião, depois conclui, não tinha nada de errado e arquiva o processo. Então, aí, isso para mim já é extremamente sério, na medida em que falou em gay e misturado com a palavra evangélico, todo mundo já está em cima. Isso aí não pode. E isso é preconceito do Ministério Público, das autoridades. Porque o evangélico não é obrigado a concordar com tudo que acontece, assim como ninguém é obrigado a concordar com os evangélicos, tá? Agora, reunião de cristãos ou de qualquer religião é garantida pela lei constitucional e o Ministério Público é o guardião dessa lei.
Esse evento não pode passar despercebido, tá? Quem quiser pode repercutir lá, está lá no meu blog. Muito bom. Dado o meu recado, já fiz o meu desabafo. Agora vamos voltar à questão de hoje, que tem a ver com embriões descartados, ou sei lá, que nome que a gente chama? Zigotos? Zigotos. Zigotos descartados das clínicas de fertilidade, né? Eu tinha feito uma pergunta para o senhor no bloco anterior, né? E a minha expectativa é que você tenha esquecido dela. Não, por quê? Mas se eu esqueci, o pastor vai me lembrar. Qual que era a pergunta, pastor? Ah, meu Deus, era a respeito do... Você perguntou se Perdoe. um aborto, se o resultado de um aborto, se vai para o céu ou não. Porque assim, se você considera que a junção do espermatozoide com o óvulo forma uma vida, isso acontece dentro ela nem sabe, e muitas vezes aquilo não prospera e se perde, certo? Quando isso acontece, quando o aborto, em inglês, tem diferença nas palavras, né? Quando é natural, eles chamam de miscarriage, certo? Então, quando o próprio organismo não aceita aquele zigoto e ele se perde, a mulher nem fica sabendo que estava grávida, há uma pessoa envolvida, há um ser humano que morreu, né, e que vai estar no céu, porque a vida é eterna. O que o senhor acha, pastor? Olha, pastor, veio à minha cabeça quando você perguntou isso, no bloco anterior, a passagem apocalíptica, né, no final dos tempos, que não lembro onde está o texto agora, mas que diz: ai das mulheres grávidas, né? Está no sermão do profético, Mateus 24. Profético, Mateus, né? Ai das mulheres grávidas, né? Então eu subentendo que elas perderão os seus filhos, né? E aí a gente entende até como uma questão de arrebatamento. As crianças que são inocentes, que não tiveram pecado ainda, foram arrebatadas para o céu. E aí talvez esse texto nos ajude a entender, né, que sim, uma criança dentro do ventre, para o Senhor é vida. Para o senhor já é uma pessoa. Já é uma pessoa. Já é um ser humano que não chegou a nascer, né? A mãe nem descobriu, nem soube, tadinha, que ela já era mãe, e vai estar no céu. E o senhor, como professor de bioética e cristão, o que pensa? Bom, é possível e ocorre, e a isto chamamos de aborto espontâneo, quando a própria gestação se interrompe. O organismo ele não tolera, vamos chamar agora aqui, só para conceituar as coisas, a natureza. A natureza ela não tolera as emoções. Tá? Então, um bebê sem cérebro, um produto mal formado, ele não vai para frente. O próprio organismo se defende e interrompe essa gestação. Então, a isso dá-se o nome de aborto espontâneo. É frequente e ocorre da forma como você descreveu. Algumas mulheres nem sabiam que estavam gestantes, né? E um fluxo menstrual lá que teve um pouco mais exacerbado do que outros, algumas vezes pode ser já aborto espontâneo. Né? Então, isso é possível. A natureza se encarrega de eliminar algumas malformações. Tá? Agora, se essa malformação, se o produto desse aborto, se ele vai para o céu ou não, eu não faço a menor ideia, né? Porque nós vamos ter que voltar naquela questão. Havia ou não havia vida? Sim. Tudo vai depender do ponto de vista científico e biológico, vai depender de quando é que começa a vida. Sim. Do ponto de vista cristão, olhando pelo prisma cristão, eu também penso que a vida já está no embrião, dados os relatos das histórias bíblicas, e tentando mais ou menos conhecer a forma como Deus pensa, e a forma como Deus pensa se expressa através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, entendendo a Bíblia como a expressão de Deus, a palavra de Deus, a forma como ele se expressa, ela me leva a entender que já existe a vida intrauterina. Então, quantas semanas leva para o coração começar a bater? Com 9 semanas o coraçãozinho já está... 9 semanas são quantos meses? 2 meses e pouco, né? Não, já batendo a pleno vapor, porque uma das primeiras coisas a se formar é a circulação do embrião. Né? Quando o embrião, quando a gestação vai para frente, já virou um embrião.
virar um feto com 14 dias, todos os órgãos já estão ali desenhados, pelo menos no seu primórdio. Agora, com as câmaras montadinhas direitinho, com as válvulas já funcionando, nós podemos pensar em umas 9 semanas. E tudo isso é resultado de uma explosão, né, doutor? Então, e agora nós temos um outro problema, que é um outro desdobramento ético dessa questão. É que no tema, como está até no GC aí, né, está mostrando aí o que a gente vai fazer com os embriões que não vão ser... Né? Mas tem um outro desdobramento ético que merece a gente conversar aqui. Uma vez que eu estou comprando agora uma mercadoria, que eu estou pagando caro por isso, por que não exigir algumas coisas que eu, como comprador, eu estou comprando? Eu quero agora, então, algumas determinações. Eu quero comprar, mas eu quero um com olho azul. Eu quero que tenha a pele clara, eu quero cabelos, porque isso já é possível. E hoje, eu me lembro que da última vez que a gente esteve aqui discutindo esse assunto, quando eu vim aqui, não me lembro quando, mas para a gente discutir exatamente esse assunto, o que era possível? Eu me lembro que eu fiz até um quadrinho com os desdobramentos. Eu posso ter o doador, 2 doadores, né? O pai, um homem e uma mulher, 2 doadores. Eu posso ter um receptor, que é uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com isso. E eu posso ter mais 2 que vão criar, que não necessariamente são os doadores genéticos, nem a pessoa que gestou. Certo. Então, como é que vai ficar a questão dos vínculos? Mas agora piorou esse quadro. Porque nesse ponto de manipular o zigoto, eu já posso mexer no material genético dele. E hoje, a ciência já permite, inclusive foi matéria do jornal dessa semana, isso. Já é possível hoje você manipular a genética, trocando inclusive alguns cromossomos, alguns genes, ou do doador ou da doadora. Então, ter 3 ou 4 pessoas envolvidas na doação genética desse material, mais a pessoa que vai gestar e mais eu sei lá quem é que vai criar. Então, já que eu posso agora tratar, começa sempre com tratamento, né? O objetivo inicial sempre é o tratamento. A proposta ela veio para tratar, só que daí vem o desdobramento. Escuta, já que eu estou pagando, não dá para você dar um jeitinho de se garoto vir com olho verde ou dele vir com olho azul? Então, esse já é um futuro desdobramento também da... E aí eu acho que é pecado esse tipo de desejo? Eu acho que a pessoa está brincando de ser Deus, né? Está querendo ser Deus. Determinar como é que vai ser a pessoa, o que vai acontecer. Por isso, na minha primeira intervenção aqui, desculpa não cortar, voltando ao princípio bíblico. A Bíblia começa com o Gênesis. Olha a evolução da coisa. E o Gênesis é origem. De origem virou geração. Adão gerou, que gerou, que gerou, que gerou. Daí se passou a falar em procriação. E hoje a gente reprodução. Guardadas as devidas proporções, virou a Torre de Babel. Né? A gente está tentando subir e galgar um degrau que talvez não seja... Talvez não, que não é nosso. Vocês estavam falando do aborto espontâneo. Quando o aborto é espontâneo, eu acho que é algo que é da vontade de Deus. Ninguém provocou. Foi Deus que quis. Deus deu a vida, Deus pode tirar. A vida pertence a Ele. Agora, e também, da mesma forma eu coloco, você vai projetar o filho, escolher a cor dos olhos, né? Como é que ele vai ser? Eu acho que você está querendo tomar o lugar de Deus. Mas aí alguém pode falar assim, o pastor fala isso porque ele tem olho azul, é bonitão, meio metido a galã e tal. Né? Se ele fosse feio que nem o apresentador, ia querer dar uma melhorada. Não, pastor. Aí eu falo para quem está falando, lembre-se, né, que eu passei pelo caso de optar por não fazer a fertilização in vitro porque eu resolvi obedecer ao Senhor, né? Ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Então, também perdi um filho, uma criança na gestação com a minha esposa, né? Então, mais do que ninguém, acho que eu desejaria, sim, fazer essa fertilização e fazer com cuidado para que ele tivesse todos os seus órgãos formados direitinho, para que não tivesse nenhum problema. Pastor, a gente tratou disso no primeiro bloco, mas vamos dar uma aprofundadinha. Há muitos, entre os cristãos com os quais os irmãos ministram, você e sua esposa, há muitos casais que passam por esse dilema, que querem a fertilização? Olha, pastor, eu não atendi tantos casais assim, não. Né? Mas já conversei com alguns, já aconselhei, né, alguns casais. Mesmo porque a maioria do povo evangélico não tem tanto recurso para encarar uma fertilização in vitro. Quando eles querem, o que o irmão detecta? É vontade dos dois terem um filho natural, mas
esse negócio da mãe querer ter a barrigona e não sei o quê? Dos dois. É dos dois? Normalmente é vontade dos dois. E eu realmente eu parto para o conselho que acontece comigo. Eu aconselho a adoção de uma criança. Emília Matielli Capini, ela mora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. No meu ver, não, não e não. Deus é o Deus impossível. Vemos através da Bíblia o que ele fez com Sara, e Ana e Rebeca. Para mim, isso é brincadeira de mau gosto e só para quem não tem temor de Deus. Graça e paz. A reação é meio parecida com aquela do ultrassom lá que você igual, falou, né? mas usando a ideia da telespectadora aí, a gente pode até dizer que a primeira clínica de infertilidade foi como é que pode? Foi o próprio Deus que criou. Sim. Ele foi o primeiro, né, o primeiro profissional, né, a primeira clínica de foi ele. Ele trata uma família inteira aí. Ela cita 3 gerações aí, né, que foram tratadas pelo próprio Deus. Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Realmente o tema fertilização in vitro é polêmico, até mesmo para os especialistas da genética, e pode, em sua essência, perturbar a mente de pessoas em todo o mundo. Os religiosos se confundem com a ideia, enquanto a maioria dos cientistas é favorável ao novo conceito científico. Por se tratar de modificações no gene humano, me coloco contra essa extraordinária evolução na ciência. Luiz Carlos Rassora, de Praia Grande, no litoral paulista. O tema é complexo. O Senhor Jesus disse, seja tardio em julgar, mas se julgar, julgue com justiça. Não posso afirmar se é lícito, mas sou a favor da vida. Se Deus cura também através da ciência, a fecundação in vitro é uma forma de tratamento para uma pessoa que não pode ter filhos, pelo processo natural. É Deus quem dá a inteligência. Não vejo barreiras para se não fazer, mas desde que seja por gametas coletados do próprio casal e não por doações de gametas por outras pessoas. A Bíblia diz, o homem e mulher se unirão e serão uma só carne. Vale lembrar a maneira que Maria concebeu ao Senhor Jesus. Aí tem alguns conceitos bioéticos, né? Nessa proposição. Né? A primeira delas é essa questão aí da fertilização. Ele aceita se for homóloga, se for do próprio casal a doação. O texto do telespectador aí. Certo. Outra coisa, Luiz Carlos. o que o Luiz Carlos coloca aí, que eu gostei, ele chama atenção para um fato curioso. Os filhos, eles são a consequência de um casal que se doou e não de um casal que está produzindo. Agora, né, ele coloca a gestação como fruto do amor de 2 pessoas e não como que se vai produzir. Isso é uma coisa... Mas falando em amor, às vezes eu fico pensando, né? Qual o amor maior? De você gerar um filho ou de você adotar um filho? Pois é. Porque eu acho que você adotar um filho, você tem que ter muito mais amor do que gerar um filho. Quando você gera, você tem obrigação. E se entender que o amor maior é o amor de Deus, e Deus nos tem por filhos, por adoção. Não é? Então, aí já começa mais um outro ponto a gente considerar, mas, mais uma vez, eu quero lembrar que isso fica concebível para a gente dentro de uma formação cristã. Essa mesma conversa talvez não fosse tão simples, correria solta assim dessa forma, quando você vai conversar com não cristãos. Ah, sim. Entendeu? Ou com quem não tem... Os padrões éticos são diferentes. O que eu estou sentindo falta aqui é da opinião de uma mulher. São 3 marmotas, né? Falando, adota. Eu não sei, porque a mulher não foi criada por Deus com... Porque assim, a gravidez, se você olhar do ponto de vista bem, gelado, do iceberg, a gravidez é uma baita de uma agressão para a mulher, não é? Sim. Ela é simplesmente invadida por um ser que veio, sabe Deus da onde. Dependendo da mulher, modifica todo o corpo. Exatamente. Mas ela deseja isso. Então, por que ela deseja? Porque Deus criou ela para desejar, uai. Se for racional, ela não vai querer. Mas ela pode ter um filho. Mas talvez você esteja falando da questão da gestação, né? Mas a adoção é um caminho. Eu acho que ela podia partir para a adoção sem ter a questão da gestação. Uma coisa é ter filho, outra coisa é ter família. Sim. Agora o senhor falou tudo. Então, a questão da maternidade é que talvez venha a se tornar uma opção. E aí,
de novo eu vou perguntar, nós estamos tratando do quê? Nós estamos tratando de um defeito físico, de uma doença física, de uma enfermidade, ou nós estamos tratando de uma obsessão em querer passar pela maternidade? Será que Porque aí... se for essa obsessão, ela pode ser até... Agora vamos biblicamente, ela vai poder, isso pode se tornar idolatria, não deixa de ser uma espécie, é uma forma de idolatria, quero a todo custo, acima de todas as coisas, já virou uma compulsão. E será que não é uma confusão de sentimentos aí? Eu quero gerar um filho ou eu quero ter um filho? Né? Não é uma confusão, é uma confusão. É diferente. É uma confusão de sentimentos aí. Agora eu quero fazer uma pergunta, se não fosse a questão de descartar os embriões. Certo. Nós estamos falando de Certo. um embrião que foi Ok. e 4 que descartamos. Boa pergunta. Quer dizer que, então, se o problema fosse resolvido, se eu conseguisse, de alguma forma, fazer a seguinte proposta, olha, tá bom, nós vamos fazer um só, não vai ter 4, nós não vamos fazer 4, estava resolvido, aí estava todo mundo aceitaria de boa? Pastor? Você quer um outro problema ético, né? Aquilo que você colocou no começo, no meio, né? A questão até da Igreja Católica, ela bate muito na questão da união do casal, no fruto do amor, na concepção natural. Quer dizer, um filho que foi gerado por amor e não cientificamente. Aí você cai para uma outra discussão, um pouquinho mais polêmica. Mas essa também. discussão, por exemplo, eu já vou dizer que a medicina responderia muito fácil. Tá bom, quando o camarada tem uma prótese, eu estou usando óculos. Não é natural. Se eu for deixar meu olho natural, eu Pois é. enxergo. Não. Então, eu estou usando um recurso, que Pelo é uma raciocínio. prótese. Pelo raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, se não houver descarte, se nenhum... Pois é, aí está resolvida a Está questão. resolvida a questão. Ué, por que não? Então, como tudo isso está muito no início, nada impede que para um futuro... Por exemplo, hoje ninguém acha ruim o tal do ultrassom, para saber. Você era o único que não gostava disso. Mas, E continuo não gostando. tem, a maior parte das pessoas... Tá, Não, ninguém me ouve. Mas eu digo, vocês casaram, ó, Se, com não o é tempo, para olhar no ultrassom. A política da fertilização, porque a política ainda está muito, a política da fertilização in vitro, da reprodução assistida, ainda está muito nebulosa por causa dessas questões. Mas, dependendo de como andar a carruagem, é possível que esse seja um dos tópicos acertados daqui para frente. Não sei, quando eu falo daqui, não sei exatamente quanto tempo. Mas pode ser que no futuro próximo, a própria ética vá parar essas arestas e aí nós não vamos ter esse problema. Aí vai ser aceito? Eu acho que Provavelmente sim. Por que eu vou E recusar vai ser aceito como um o tratamento. recurso? Exatamente. Uai. E assim, posso fazer uma pergunta que eu estou curioso? Claro. Qual é a base bíblica naquela polêmica do ultrassom? Teve alguma? Não, nenhuma. não- é implicância mesmo. Então, aí que A tá. questão era o É seguinte. minha, implicância. A gente se Por que baseia numa você base tem que saber o bíblica. sexo do seu filho? Né? Deixa Mas na pro época, momento quando que surgiu, você- você mas pode quando ter surgiu o implicância, ultrassom, a igreja era contra. Eu não sou contra o A igreja foi ultrassom. contra a bateria, Peraí. quando entrou a bateria, Não. a mesma Olha, coisa. ultrassom com bateria, vê se Não, pode. A questão é a seguinte, eu não sou contra o ultrassom, o médico tem que acompanhar para ver se está tudo em ordem. O que eu digo para os casais, e nunca ninguém me ouviu, foi o seguinte, você vai lá, pede para o médico ver se está tudo em ordem, mas fala para o médico que você não quer saber o sexo do bebê, que você só quer saber na hora que nascer. A emoção, quando nasceu meus 2 filhos, a gente não sabia, nem no primeiro, nem no segundo, e foi muito legal a chegada Mas do é casal. algo pessoal. Mas Surpresa! Por que você vai estragar a surpresa? Deixa isso com Deus. Eu tenho que pôr as entrevistas da repórter no ar. Vamos ver o que a nossa repórter apurou sobre hoje. Para você, a fertilização in vitro, ela é biblicamente lícita? Ela é válida? Eu acredito que sim. Deus deu inteligência para os médicos ajudarem as pessoas. Então, a pessoa que quer ter um bebê, eu acho que ela tem o direito de ter. Eu creio que não, irmã. Se Deus quiser abrir Maria, se Ele quiser fechar, Ele fecha. Como fez com Ana, né? Deus fechou a armada de Ana e Ele mesmo abriu, né? Na hora certa, né? Jesus, Deus, Ele deixou também os médicos para tratar dos doentes. Existem muitas pessoas fazendo as coisas erradas. E se hoje, no meio de tanta turbulência, existem homens que têm essa sabedoria, que certamente foi dada por Deus, para que ajudar nós mulheres, que tem tanto desejo de ser mãe e não pode, e se é necessário ter essa medicina, eu acredito que é válida sim, porque Deus deu sabedoria para o homem fazer isso também. Então, na Bíblia não fala que isso foi aquilo que Deus te deixou. Tudo foi criado por Ele. Eu acho isso que não deveria ser feito porque fere uma tradição da natureza em si. Eu não acredito que seja válido, não. Para mim, na minha opinião, tudo é errado.
Ah, porque Deus deu, né? O ser humano é ele quem dá, né? A vida. Agora, o homem já quer ter a vida, né? Eu creio que não. Com exceção dessa última irmã, todas as mulheres foram a favor e todos os homens foram contra. Notou? Verdade. A gente tinha que ter uma mulher aqui, viu? Né? Porque, sei lá, enfim, ponto de vista também feminino, né? Tá certo. Enfim. Eu estou pensando num tema aqui, que tem a ver com o tema de hoje, mas a gente pode discutir em outra ocasião. Nas igrejas tem bastante irmãs já maduras, né? Com mais de 40, 45 anos, né? Ou perto disso, que não tem a menor esperança de casar, e de repente podem querer ser mãe e pegar um embrião doado desse, porque pode doar, né? Pode. Se ao consentir, pode. Então pega o embrião lá e aí vai ser pecado, pastor? Não é mais fácil adotar? Porque se ela Mas vai, ela quer ela ser vai mãe. gerar, mas ela vai gerar algo que não é dela. Como que não? Não. Ela vai Saiu pegar, da barriga não, dela. se ela pegar, pelo que eu entendi, seriam os 2 embriões, né? Que ela só vai fecundar. Sim, vai ser um embrião já existente. A barriga de aluguel. É isso? Isso. Ok. Então, não vai ter... Aliás, notícia de hoje, no Nordeste. Um casal lá queria ter filhos e usou o útero da mãe, ou seja, a avó, notícia de hoje de manhã, no jornal, aqui no Nordeste do A país. avó que virou mãe. A avó emprestou o útero para a filha. É a avó que é. Ela gerou o neto. Eu acho que para ter esse trabalho... ela é mãe do neto dela. É mãe do neto dela, Mas olha a confusão. Olha a confusão. Ela é mãe do neto dela. E aí você fica pensando, esse menino cresce, conta essa história para ele, como é que vai passar pela cabeça dele? Dalva Mescoloto, de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Creio que se Deus não permite ao casal gerar filhos, não deve a ciência querer ter mais autoridade que ele. Sou contra. Há tantas crianças abandonadas esperando por adoção, por que não adotar? Eu não faria a fertilização. Eu acho que esse princípio dela é meio né, questionável, né? Porque, tudo bem, a ciência existe também para trazer benefício, que nem o doutor colocou, a questão do óculos, se você está com uma doença, se você está precisa de uma cirurgia, então você não vai ter intervenção da ciência. E vamos mais longe, se Deus quiser intervir também, para que essa moça não vá ser mãe, alguma coisa do tipo, o pai vai gastar uma grana com a fertilização que também não vai dar certo. Vários casos. Né? Conheço vários casos. Gastaram os tubos, sofreram que nem condenados e... Vou lá para 1 Samuel de novo. Deus havia fechado a maternidade, cerrado a madre lá, né? Ele bloqueou o processo gestacional de Ana até quando decidiu liberar. Uma opinião de uma mulher também aqui, ó. Ana Maria Ferreira de Araújo, ela mora em Barra do Corda, no Maranhão. A fertilização in vitro não é lícita à luz da Bíblia, já que, a partir do momento que há o embrião, seja de quanto tempo esteja, já é vida. E não pode ser desperdiçado, já que não se pode brincar de fazer gente. Deus disse, crescei e multiplicai-vos, povoem a terra, mas não disse, façam isso da forma que lhe convier. Só ele tem esse direito de dar a vida. Se Deus não fez com que essa ou aquela mulher pudesse gerar, é porque assim o quis, e não temos que questionar. Eu sou estéril, e jamais recorreria a esses métodos. Tem tanta criança nos orfanatos sonhando com um lar. Está aí, ó. Ana Maria Ferreira de Araújo, de Barra do Agora, posso pôr mais pimenta Corda, no Maranhão. Na conversa aí? Sim. Muito bem, nós estamos falando de manipular material genético. Estou falando de mexer com matéria. De novo lá no Gênesis. Deus forma Adão, do pó da terra, papapá. Mas quando é que surge a vida? Quando ele recebe um sopro. Então, dá para aumentar um pouco mais ainda a discussão, subir um degrau a mais, quando eu pensar que eu não estou manipulando vida, eu estou manipulando um material genético. Quando é que a vida vai entrar nesse material? Também já não depende da gente. Quer dizer, você pode fazer tudo isso e ainda assim não produzir vida. Tem dado certo, mas a gente não sabe até quando, qual foi o momento que isso aconteceu. Né? Aí vai um outro programa para você conduzir num outro dia aí, vai do quem é tricotomista, quem é dicotomista, e assim vai. Isso é um problema para eles resolverem lá, mas agora eu estou falando de corpo e talvez alma, se eu entender a alma na questão de psique, que ela também depende da genética. Né? Mas eu não estou falando de espírito. Porque o pneuma, o vento, o sopro, o ruá, ele vem quando Deus sopra em Adão, inspira. O sopro
em Adão, aí esse sopro passa a ser a vida. É Aí é outro programa para você. Essa é uma discussão eterna na teologia, né? Quando é que, numa gestação nova, quando é que surge a alma ou o espírito da pessoa? Se Deus cria cada um ou se Deus deu ao ser humano a capacidade de transmitir isso. Né? Pois é. Mas eu acho assim, né? É uma discussão, a gente não tem ainda uma conclusão dessa discussão, essa é a realidade, né? Mas na dúvida, para não errar e para não pecar, o meu conselho é, se está com problema, adote uma criança. É mais bonito, é mais amoroso, você vai ter certeza que você não vai desagradar ao Senhor. Errado não é. Errado não é. Nunca. Nunca é, sabe? E, aliás, é certo, você pode fazer o bem, então que você faça. Perfeito. Nós estivemos aqui hoje com o Dr. Rogério Ruiz, médico cardiologista, professor de bioética da Faculdade Metodista Livre, e com o pastor Jorge Calil, da Comunidade Cristã Plenitude, do Ministério Casais na Plenitude. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Você clicando lá, você localiza e pode mandar seus e-mails, convites, etc. Eles estão à sua disposição. Quem vai levar o kit Jô Rezende dessa semana? Quem é? Cadê? Vamos lá. Genilda, de Vitória, no Espírito Santo. Parabéns, Genilda. Tem a grade em Vitória, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.